Fala, conjobianos! Tranquilos? No vídeo de hoje estamos dando continuidade ao livro de Filemão, neste terceiro vídeo sobre o livro de Filemão. E vim aqui com a camiseta do nosso canal, olha que legal. Se você curtiu, se você gostou, o link para compra vai estar aqui embaixo, tá bom? Então acessa lá o Instagram da Conjob, fale conosco, peça a sua, que você vai ter um valor bem interessante e vai ter uma super camiseta assim para você, beleza? Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Mas de mais nada, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, que a gente pede porque toda vez que você não clica no inscrever-se, em dar o like, deixar o joinha aí pra gente nos vídeos, o YouTube entende que você não quer continuar recebendo os nossos conteúdos. Então ativa aqui o sininho, deixa o joinha com a gente e vem conosco, beleza? Esse vídeo tem um outro tema, então se você ainda não viu e quer saber quais são os temas anteriores, corre ali no canal e confere os vídeos anteriores dessa mesma série. Vamos ao vídeo de hoje. O tema deste vídeo é apelo apostólico em favor de um escravo. E nós vamos estudar dos versículos 8 a 22. Até o verso 7, Paulo ele vem preparando o terreno, então ele vem enaltecendo as qualidades de Filemão, vem enaltecendo o quanto a família dele era uma família que abençoava, que era atuante no reino de Deus. E agora Paulo ele vai entrar no clímax dessa carta, que é tão pequena, mas tem tanta coisa para ensinar pra gente. E é interessante que a gente pode fazer a seguinte analogia: quando você vai aplicar um feedback, quando você recebe um feedback, geralmente, via de regra, se traz primeiro as qualidades, se traz primeiro as coisas boas que a pessoa já vem fazendo, para que então possa se apontar as coisas que ela precisa melhorar. E geralmente, antes da pior crítica que você vai fazer a alguém, ou que você vai receber, via de regra, que você receba o maior dos elogios antes de receber essa crítica. É mais ou menos o que Paulo faz aqui com Filemão. Ele primeiro então enaltece os feitos do irmão, não como se estivesse puxando o saco, desculpa a expressão, mas de forma sincera. Ele enaltece tudo que Filemão já vinha fazendo, assim como a família dele. Então ele vai para o ponto central, ele vai para o ponto principal do texto. São muitos versículos, então para a gente poder ganhar tempo, a gente vai meditando rapidamente em cada um deles, né? E vamos lendo e fazendo a meditação. No verso 8 diz assim: por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. No 9, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo o velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo então, ele reforça a Filemão qualquer coisa que ele viesse a pedir em amor, né? Ele não usa sua autoridade apostólica, como Paulo já vinha fazendo em outras cartas, quando o apostolado dele é posto à prova. Então se identifica com o apóstolo de Jesus Cristo, chamado pelo próprio Cristo. Ele poderia ter usado a sua qualificação como apóstolo para mandar: olha, Filemão, faça o que eu vou te falar agora. Eu tenho autoridade de apóstolo, sou ministro do Senhor, então faça o que eu estou falando, né? Faça o que eu estou dizendo para você fazer, me obedeça, porque eu falo em nome de Deus. Mas ele não faz, né? Ele cita que o que ele está dizendo, né, que poderia ser obrigado, né? Ele acha mais oportuno tratar isso em amor, ou pedir em amor para Filemão, para que Filemão então pudesse demonstrar um caráter de fato cristão, um caráter verdadeiramente de um servo de Deus. Aí Paulo ele confirma essa ideia lá no verso 9, que ele preferia pedir isso do que propriamente obrigar Filemão a fazer alguma coisa. É interessante aqui que Paulo ele começa, nós vimos nos vídeos anteriores, que Paulo ele se denomina prisioneiro de Cristo, né? Prisioneiro de Jesus, lá no verso 1. Porém, contudo, entretanto, ele reforça esse comportamento, essa atitude de humildade aqui no verso 9, quando ele diz: assim como sou Paulo o velho. Ele se coloca numa posição de fato sujeita, de servo mesmo, frente a qualquer pessoa. Quantas pessoas a gente não conhece hoje em dia que estão muito mais preocupadas com status, muito mais preocupadas com a posição que ocupam, do que propriamente em pregar a mensagem do Senhor. Fala que ele se sujeita de fato à serventia, ele se coloca como um líder de fato, que trata com amor os seus liderados, mas que muito além disso, ele se coloca de fato lado a lado, né? Não tem por posição diferença. Paulo, na verdade, ele nivela isso
quando todas as pessoas têm o mesmo valor perante Deus. E ele vai falar isso daqui mais para frente sobre Onésimo. Lá no verso 10 diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Agora, Paulo inicia seus argumentos em defesa de Onésimo. Ele não hesitou em se colocar numa posição inferior, porém quando envolveu outra pessoa, quando envolveu uma pessoa, entre aspas, inferior perante a sociedade, quando envolveu uma pessoa que era considerada até uma ferramenta viva, que não tinha muito valor, o apóstolo se levantou para defendê-lo e até coloca Onésimo como seu próprio filho. Aqui no versículo 10 ele vai dizer isso: gerei em minhas prisões, ou gerei em minhas correntes, dependendo da sua versão. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, ele é meu filho na fé, receba-o por amor até de mim. Ele vai citar aqui mais para frente: receba-o como a mim mesmo. Então recebe porque Onésimo é meu filho na fé. Eu o gerei enquanto eu estava preso. Eu falei de Cristo para ele e ele aceitou a Jesus. De fato, se arrependeu de ter feito o que ele fez. Portanto, eu estou mandando ele de volta. Então, Filemão, aceite Onésimo de volta. Não o escravize, não pise nele, não o mate. Naquela época, uma consequência de uma ação que Onésimo teve para um escravo seria a pena de morte, inclusive. Então, Paulo ele faz esse apelo a Filemão até em prol da vida de Onésimo. Interessante, Paulo vai dizer mais para frente que Onésimo foi inútil, porém agora ele é útil, porque ele conheceu Jesus Cristo, ele esteve aos pés do Salvador, teve um encontro verdadeiro com Cristo. Onésimo significa justamente isso, útil. É interessante esse jogo de palavras que Paulo usa. Ele era muito inteligente, ele sabia muito de oratória, então ele fazia alguns jogos de palavras de forma estratégica. Então quando ele disse que Onésimo era inútil, então o homem que tinha o nome que significava útil era inútil, mas agora em Cristo ele é útil para Paulo, nas suas prisões, estava ajudando Paulo ali, assim como também seria útil de volta para o seu Senhor. Paulo vai dizer isso mais para frente. No versículo 11, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a mim muito útil, e eu o tornei a enviar. Então Paulo ele enaltece o valor que agora tem Onésimo, quando ele mesmo é evangelizado por Paulo, se rende ao amor de Deus, se rende aos pés de Cristo e se torna uma nova criatura. Então agora ele tem a utilidade para o reino de Deus, de fato é o que importa, O reino de Cristo é de fato o que importa. Não pense você que as coisas do mundo têm mais valor, porque você sendo cristão, pensar dessa forma, alguma coisa está errada na sua vida. A nossa prioridade tem que ser Cristo sempre. Nós obedecemos a Deus por amor a Ele. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que a Bíblia nos diz. Onésimo agora era um novo homem, era uma nova criatura, porque ele teve encontro com Cristo. E isso lhe imputou por ser uma nova criatura. Isso lhe transformou de dentro para fora. Quando uma pessoa se converte, por mais que ela tenha velhos hábitos, ou hábitos do velho homem, ela vai lutar contra isso. E é uma transformação de dentro para fora, que é muito brusca, não é uma transformação de imediato, certo que tem coisas que vão ser podadas com o tempo, porém é uma mudança brusca, no sentido de se notar a diferença logo de cara. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Assim que Onésimo foi evangelizado e se converteu, Paulo então escreve essa carta a Filemão para recebê-lo de novo, porque ele é agora uma outra pessoa. Ele é uma nova criatura. No verso 12, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou, em outras versões, como o meu próprio coração, como se fosse a mim mesmo. Paulo demonstra compaixão por Onésimo, quando além de chamá-lo de filho espiritual, é como se Paulo o considerasse do seu próprio sangue, quando ele fala para Filemão que mandou Onésimo de volta como o seu próprio coração. Então Paulo está dizendo, olha, não é só de boca não, de fato ele é uma nova pessoa, ele é meu filho na fé, e eu quero que você, Filemão, o receba. Eu te peço, eu poderia mandar, exigir isso de você como apóstolo de Cristo. Você sabe o que você tem que fazer como cristão, e eu como apóstolo tenho autoridade sobre você para dizer isso, para que você o receba. Porém, contudo, entretanto, eu quero te pedir em amor. É muito mais fácil, é muito mais sábio e muito mais proveitoso as pessoas terem admiração por você, porque você tem a humildade de pedir em amor para essas pessoas alguma coisa, do que você querer mandar nelas, do que você querer exigir delas alguma coisa.
E isso pode se aplicar em diversas áreas das nossas vidas, desde criação de filhos, desde liderança dentro da igreja, desde no trabalho, lidar com pessoas é isso. É muito mais proveitoso você ter a humildade, reconhecer que as pessoas têm o seu papel, têm a sua devida importância na sociedade, porém tratá-las com amor, porém tratá-las humildemente falando, com respeito. Isso é muito mais proveitoso. E Paulo vai ensinar isso aqui pra gente. Verso 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, ou seja, o seu consentimento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Paulo não somente diz que Onésio era útil, como também expõe a forma como ele poderia ser útil. Quando ele diz aqui, eu bem quisera conservar-me comigo, para que por ti me servisse nas prisões. Paulo ele tinha um plano, até de certa forma para Onésio, de serventia nas prisões, levando cartas, orando junto com ele naquele lugar. Onésio teria essa grande importância. E Paulo vai dizer aqui que não queria que Onésimo ficasse com ele sem o consentimento de Filemão, que era o dono de Onésio neste caso. Paulo não fala o seguinte: Onésimo, vem cá, você agora é uma nova criatura, você aceitou a Cristo, você não vai mais ser escravo, beleza? Você agora vai ser servo, vai me ajudar aqui nas minhas missões, tá bom? Vai levar as cartas que eu preciso, que você leve, vai trazer a resposta das igrejas para mim, tudo bem? Você não vai voltar mais para Filemão. Não é isso que Paulo fala e nem é isso que ele ensina, na verdade. Isso nos mostra que as nossas obrigações frente à sociedade, elas permanecem. Então, Onésimo era escravo naquela sociedade da época. Era comum se ter escravos. Onésimo era um escravo. Então Paulo vai dizer, olha, você vai voltar para o seu Senhor. Embora você seja escravizado, você tenha que trabalhar para Filemão, você vai voltar para o seu Senhor. Você tem dívidas com o seu Senhor, Filemão. Embora você seja uma nova criatura, Paulo, te encorajo a voltar para o seu Senhor, Filemão. A mensagem central do Evangelho envolve a serventia. A partir do momento que eu entendo isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Não é que eu posso ter um carro do ano e Deus vai me fortalecer, Eu não tenho nem dinheiro, para comprar um carro do ano, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo que está falando, então eu vou conseguir comprar esse carro mesmo sem ter dinheiro para comprar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que eu posso sofrer naufrágios como ele sofreu, eu posso sofrer prisões como ele sofreu, eu posso ser açoitado como ele foi, e ainda assim eu posso continuar vivendo como um cristão e pregando o Evangelho, porque é Cristo que me fortalece. Jesus não veio para mudar a sociedade, as leis em si, mas ele nos ensina a respeitar as nossas autoridades. Embora nós não concordemos com tudo que os nossos líderes falem, nós temos que respeitá-los. É isso que Paulo está dizendo aqui para Onésimo. Parte B do verso 14, Paulo vai dizer o seguinte: para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Filemão, servir a Deus é um grande prazer, um grande privilégio. Beleza? Sim. Eu não quero que a sua serventia a Deus, esse privilégio que você está tendo de me mandar Onésimo, ou deixar que Onésimo fique aqui comigo, me ajudando nas minhas questões, eu não quero que isso seja forçosamente, ou de forma obrigatória, ou muito pelo contrário, que você nem saiba, Você está sendo bênção para mim a partir do momento que você liberou um dos seus escravos para ficar aqui comigo me ajudando. Mas eu quero que seja uma coisa voluntária. Eu quero que você saiba onde está Onésimo, eu quero que você o receba, eu quero que você o deixe trabalhar para Cristo. Basicamente o que o Paulo está dizendo aqui pra gente nesse verso 14, não como por força, mas voluntário. E no verso 15 ele continua: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Paulo continua, evidenciando a Filemão que por mais que o desencontro tivesse acontecido, por mais que Onésimo tivesse fugido, ele agora retorna para não mais fugir, para não mais precisar ter medo, Ele entende que nada acontece por acaso, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Paulo vai dizer: olha, Filemão, por mais que tenha acontecido tudo isso, foi uma coisa bem chata, Onésimo te roubou, Onésimo fugiu, graças a Deus que Deus tem o controle da história sob suas mãos. E não existe coincidência, a palavra de Deus nos diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. É isso que a Bíblia nos diz. Então, a partir do momento que Paulo ama
ama ao Senhor e Deus tem um propósito na vida de Onésimo, não existem coincidências, mas um direcionamento divino. Foi Deus quem direcionou Onésimo para aquela prisão e ali Onésimo teve a oportunidade de ser salvo, de ter a sua alma liberta de uma escravidão eterna, de uma perdição eterna. Deus não deixou de estar no controle de todas as coisas e Paulo entende isso e utiliza o exemplo de Onésimo para que Filemon tivesse a mesma visão sobre o que estava acontecendo. Então Paulo vai dizer: Filemon, não se preocupe, Deus está no controle, tudo isso foi provisão divina, certo? Deus tirou Onésimo daí, permitiu que ele saísse daí para vir para Roma por um período curto de tempo, que ele estava aqui preso comigo e eu pude evangelizá-lo, para que nunca mais ele se separe de você de novo. E tem um cunho mais profundo ainda do que isso nesse sentido, quando Paulo fala de separação, quando Onésimo agora, como cristão, é parte da família de Filemon, que é o seu senhor, porém um elo muito mais forte do que o sanguíneo, mas um elo espiritual. Eles estão unidos e não poderão se separar mais pela família de Cristo. É basicamente o que Paulo está dizendo sobre Onésimo. Verso 16: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo faz uma pergunta retórica, né? O apóstolo ele continua dizendo que Onésimo não é mais um escravo de Filemon, né? A salvação nos proporciona uma mudança de status diante de Deus, não nos proporciona uma mudança de status perante a sociedade, mas perante Deus isso faz toda a diferença. E esse então é o elo que interliga Filemon a Onésimo neste caso. E Paulo vai reforçar: não como escravo mais, que vocês serão separados, mas como irmão amado, né? É o que Paulo vai dizer aqui. Não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado no Senhor. No verso 17, então: assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E Paulo, né, como citou lá atrás, né, gerei Onésimo pelas minhas correntes, pela minha prisão. Ele vai ter uma atitude muito interessante como um pai mesmo, né? Primeiro a gente viu que o clímax da carta foi justamente Paulo escrever para Filemon, receber de volta, né? É um papel pacificador, é um papel fundamental na história, nos ensina muito inclusive sobre um relacionamento entre irmãos em Cristo, só que muito mais do que isso. Paulo ele intercede por um escravo que muito provavelmente seria, no pior das hipóteses, morto, ou na melhor das hipóteses, muito castigado, açoitado pra caramba e mais maltratado do que provavelmente ele seria se não tivesse fugido. Onésimo poderia ter sido exemplo para outros escravos que Filemon viesse a ter, porque ele era rico, a gente viu isso no vídeo passado, e que poderiam fazer a mesma coisa, roubá-lo, fugir dele. Mas Paulo ele mostra um caráter de compaixão quando ele escreve para Filemon perdoar Onésimo e aceitá-lo de volta. Então ele age como um bom pai. Paulo se coloca à disposição para pedir em amor e não obrigando a Filemon, para que Filemon aceitasse Onésimo de volta, como se Filemon recebesse a ele mesmo, ele Paulo. Então Filemon, recebe Onésimo como se você estivesse me recebendo. Ele é meu filho na fé e seu irmão em Cristo também. Como cristão verdadeiro que você é, conforme já vimos também as qualidades que Paulo cita de Filemon, recebe ele de volta. A palavra receber aqui era descrita inclusive com caráter familiar, não é? Recebe de volta como seu escravo e continue tratando ele como escravo, mas é um recebe de volta no seio da sua família, como se ele fosse de fato do seu próprio sangue. Recebe no seio da sua família. Eu sei que o que ele fez foi errado, mas agora ele está arrependido, ele é uma nova pessoa, ele é seu irmão em Cristo e eu não vou te mandar fazer isso, mas eu estou te pedindo, recebe de volta, meu filho amado Onésimo. Versículo 18: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Já parou para pensar nisso? Essa história é muito, muito, muito parecida com a nossa realidade. Há quem diga que somos como Onésimos, somos como escravos perante Deus. Deus ele nos tinha plenamente no Jardim do Éden, porém quando Adão pecou, levou consigo toda a raça, em Romanos vai dizer isso, levou consigo toda a raça humana, então por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É como se nós estivéssemos como Onésimo nessa situação,
escravos. Então Jesus, ele vem para reconciliar o ser humano, o homem, de Deus. Nós estávamos em dívida, nós precisávamos que alguém viesse para pagar a nossa dívida. Nós mesmos não teremos condições, como Onésimo também não tinha condições. Paulo então vai dizer: Filemon, todo o prejuízo que ele te deu, eu vou acertar as contas com você. Deixa comigo que essa conta eu pago, porque eu amo Onésimo. Ele é uma outra pessoa agora. Foi basicamente o que Cristo fez conosco. Ele pagou a nossa dívida, para que nós pudéssemos ser outra pessoa, nós pudéssemos ser salvos e ter essa reconexão de volta com Deus. E é interessante que Paulo nos dá uma grandiosíssima lição. Não é porque você é salvo, não é porque você é filho de Deus, que você não tem que acertar as coisas, que você não tem que andar em dia com as suas contas. Muito pelo contrário. Paulo vai nos mostrar a importância de deixar a casa organizada, a importância de você quitar os seus débitos e liquidar as suas dívidas, pagar os seus devedores. Por um lado, nós temos que perdoar a quem nos deve, e por outro, nós temos que acertar as coisas como bons servos do Senhor, como verdadeiros cristãos, acertar toda a nossa vida, andar direito. Pense nisso, reflita sobre isso. Versículo 19: Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Paulo vai dizer: sou eu que estou falando, não foi outra pessoa que escreveu essa carta, sou eu, Paulo, que estou escrevendo essa carta para você, Filemon. Aceita Onésimo, e qualquer coisa que ele venha ter te dado prejuízo, eu vou acertar as coisas com você. Você acerta comigo, deixa que o meu filho amado, Onésimo, deixe ele livre, eu acerto as coisas com você. E mais do que isso, então Paulo vai apelar um pouquinho para essa questão de que Filemon também é filho de Paulo, espiritualmente falando. Paulo prega na igreja de Éfeso e Filemon se converte em uma das pregações de Paulo nessa igreja, né? Paulo evangeliza ali Filemon e outras pessoas, e dentre essas pessoas o próprio Filemon se rende aos pés do Senhor. E Paulo vai dizer exatamente isso aqui no verso 19, na parte B, no final, né? A ti mesmo me deves. Então você também é meu filho na fé, e da mesma forma que foi com você, que você foi salvo por Cristo, por meu intermédio, você é fruto de uma obra que eu comecei, você foi o meu fruto. Onésimo da mesma forma o é também. Então você não é melhor que Onésimo, porque você é o Senhor dele, humanamente falando. Então da mesma forma que foi com você, também está sendo com ele. No verso 20, ele continua: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Em outras versões traz: aquece o meu coração. É isso que Paulo está dizendo pra gente. Quer ser animado com Filemon no Senhor Jesus, pedindo ao mesmo que reanimasse o coração dele em Cristo. Em outras palavras, Paulo vai dizer: eu tenho certeza que você não vai me decepcionar nesse sentido, que você vai obedecer. E por favor, Filemon, em amor, te peço, pela amizade que nós temos, pelo relacionamento que nós já temos, reaquece o meu coração, aceita de volta Onésimo, da mesma forma que você foi achado indigno e por Jesus Cristo hoje você é salvo, da mesma forma ele também o é. E pra gente poder quase terminar o nosso vídeo, então lembrando, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha para outras pessoas poderem também ver quantos ensinamentos o livro de Filemon pode nos trazer. Verso 21: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo para você. O aspecto que Paulo diz que espera que Filemon faça muito mais do que ele pediu. Paulo conclui o pensamento que criou no clímax dessa carta com os ensinamentos de oferecer o perdão ao próximo de antemão aos que erram conosco, como também da importância de quitarmos as nossas dívidas, mas vai além. Paulo diz a Filemon que tem certeza de que ele obedecerá ao que foi dito e pedir em amor e por amor, primeiramente a Deus, e reforça o quanto espera que o irmão faça muito mais do que pede. Paulo vai dizer, com um caráter amplo, bem profundo, com imensa compaixão, que ele espera que Filemon caia em si e liberte Onésimo da escravidão. E é muito interessante porque isso acontece. Glória a Deus por isso, isso acontece. Se a gente abrir a nossa Bíblia em Colossenses 4:9, a gente vai ver que Paulo cita na carta aos Colossenses
Onésimo. Ele envia Onésimo para estar levando para a igreja boas novas, novidades. Isso mostra o quanto Filemão de fato era um servo temente a Deus. Isso mostra o quanto de fato Filemão deu ouvidos ao que Paulo estava dizendo. Liberta Onésimo. Onésimo foi um escravo. Onésimo fez coisas erradas, roubou seu patrão Filemão e fugiu. E quantas vezes muitos de nós, mesmo salvos em Cristo, voltamos a nos comportar como Onésimo. Tenta fugir de Deus. A gente sabe que isso não é possível, porque Deus está em todos os lugares, Deus vê todas as coisas. Mas que fique na nossa consciência que muitas vezes nós somos Onésimo. Nós precisamos da graça de Deus. Mesmo salvos, a gente precisa perdoar e também sermos perdoados, porque em algum momento a gente vai falhar com alguém. O final da história de Onésimo é muito bonito, porque ele continua servindo a Deus verdadeiramente. Ele continua a ser um servo verdadeiro do Senhor. Que isso traga uma lição pra gente. Embora nós tenhamos sido onésimos no passado sem Cristo, como escravos, hoje nós somos servos. Não com estigma como escravo, como Onésimo era de Filemão, mas de uma forma obediente, em amor a Deus, a esse Deus que nos libertou do jugo da escravidão do pecado. E pra gente poder finalizar, o verso 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo ressalta que almeja ser liberto da prisão para estar presente com os irmãos. E aqui para a gente poder fechar todo o livro de Filemão até esse momento, nós temos o próximo capítulo, então não perca, já se inscreve aqui de novo no canal da Conjob TV e deixa o like no vídeo, compartilha a bênção. Mas Paulo ele ressalta a importância da oração nesse momento. Ele vai falar: Filemão, faz tudo isso que eu estou te falando, por amor a Onésimo, por amor a mim, tudo que ele te roubou, todos os prejuízos que ele te deu, eu vou ressarcir você de cada centavo, para a gente poder ficar quite, para ninguém poder guardar mágoa de ninguém e você poder seguir a sua vida e ele é dele. Mas liberta ele, liberta Onésimo, deixa ele servir a Deus, porque agora ele sabe que a vida dele tem um propósito, então deixa ele servir esse Deus, cumprir esse propósito para a glória do Senhor. E antes de mais nada, para a gente poder finalizar essa carta que eu estou te mandando, prepara a pousada para mim também, porque eu quero estar com vocês, servindo aí do lado de vocês, para a gente poder continuar juntos. Ora por mim, a oração pode muito em seus efeitos, a oração do justo, é isso que a Bíblia nos diz. Deus, ele responde às nossas orações. Esse mesmo Deus nos mostra um caráter muito pessoal, ele é um Deus próximo, ele não é um Deus distante, que está no céu e a gente está morrendo aqui na terra. Um Deus que verdadeiramente quer ter um relacionamento. Ele veio para quebrar as nossas correntes da escravidão, do pecado, de uma forma literalmente ou verdadeiramente livres no Senhor. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Deixa o joinha, que ajuda muito os nossos vídeos. Se inscreva no canal e compartilhe a bênção. E lembre-se, juntos somos Conjob. Tchau.